Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, um programa onde eu analiso detalhadamente os aspectos astrológicos do mapa astral que tu me trouxeres e respondo ao vivo as dúvidas sobre interpretação de mapa astral e sobre astrologia em geral. E nesse programa temos sempre a contribuição dos nossos inteligentíssimos alunos do curso de astrologia. Para quem não sabe, temos um curso oferecido já há bastante tempo, que é um curso para quem quer aprender astrologia como um idioma e para quem quer aprender astrologia como uma linguagem da natureza para guiar-se pela vida. E dentro desse curso nós temos alguns alunos bastante aplicados, bastante assíduos, que prometem, e esses alunos frequentemente nos brindam com perguntas muito boas. Então, as perguntas deles e as perguntas que a audiência me envia também são sempre trazidas aqui para o Mercúrio em Virgem. Então hoje nós temos algumas perguntas, 4 selecionadas para o tempo que dispomos. Vamos lá, já de antemão agradecendo a contribuição aí dos nossos queridos e aplicados alunos. Vamos lá. Então nós temos a primeira pergunta sobre a fase da Lua. A fase da Lua em que nascemos influencia para o resto da vida a nossa personalidade? E tem uma segunda parte, né, que é: a dúvida se estende também para a fase da Lua na Revolução Solar. Excelente. As 4 fases da Lua são 4 momentos de relação, 4 momentos de manifestação da energia que a Lua aporta para a Terra. É uma energia relacionada ao plano astral, ao mundo das emoções, e é uma energia vitalizadora. A Lua, na astrologia e nos arquétipos em geral, representa a grande mãe. E por essa razão, a energia da Lua, ela vitaliza, energiza, fortalece, em especial, em primeiro lugar, o nosso mundo emocional. Por essa razão, as fases da Lua, elas nos explicam, nos falam acerca de 4 momentos de manifestação dessa energia própria da Lua. E esses 4 momentos são a mesma lógica, ou seguem a mesma lógica de várias outras coisas da natureza que se baseiam na lógica do 4. Então é um auge e um mínimo, um momento de ascensão e um momento de declínio. São as 4 fases: cheia, nova, crescente e minguante. Tem uma relação direta com o verão, o auge da energia do Sol, o inverno, né, o mínimo da energia do Sol, a primavera, o ascendente da energia do Sol, o crescente, e o outono, que é o minguante. Então é a mesma lógica, a gente utiliza isso para entender o funcionamento dos signos, dos 4 elementos. Então esses 4 momentos, né, várias coisas na manifestação da vida, da forma de vida da natureza vão utilizar essa lógica do 4, do número 4. Então as 4 fases da Lua são isso, relacionado à energia da Lua. E a fase da Lua em que a gente nasce, sim, vai nos influenciar de certa forma, mas entre outros fatores que também influenciam. Então é apenas mais um fator a se considerar. Temos que considerar o signo em que a Lua estava ao nosso nascimento, temos que considerar a casa astrológica do nosso mapa, em que a Lua estava ao nosso nascimento, e várias outras coisas ligadas à Lua. E ainda assim, todas as coisas ligadas à Lua serão um ponto entre vários outros pontos que o mapa astral nos mostra. Então, dentro disso, a fase da Lua é um detalhe que sim, é relevante, é importante, mas é um detalhe, né? Não vai ser tão crucial. Então, a pergunta é: influencia a vida inteira? Sim, mas de maneira complementar a todo o restante que a gente já vem estudando na astrologia.
na nossa interpretação de mapa astral. Da mesma maneira, vale a fase da Lua para a revolução solar, ou seja, o ano em que a gente vai estudar o início dele através do nosso aniversário, isso é a revolução solar, beleza. O ano ele vai carregar uma pequena influência da fase da Lua em que ele começou. Isso é tão verdadeiro que todos os astrólogos vão comentar que quando tu tem um período, um eclipse, um ano que começou no eclipse, o cara teve um eclipse no aniversário dele, e aí o mapa do ano ganhou de brinde um eclipse cristalizado no início e vai valer aquela força, aquele peso daquele eclipse para ele, para todo ano. Então, cuidado, se vocês tiverem eclipses no aniversário de vocês, cuidado. É mais difícil de lidar, né? Porque para todo mundo o eclipse tem uma influência de algumas horas, alguns dias, e aí dentro de algumas interpretações podemos considerar essa influência estendida, né, por algum tempo depois ainda, em termos gerais. Mas se alguém estiver fazendo aniversário naquele dia, vai cristalizar aquele eclipse para ele para um ano, né? Não vou dizer que é um azarão, né? Mas é uma experiência, digamos, mais forte, mais intensa. Então, isso sobre a primeira pergunta. E só para completar essa primeira resposta, as 4 fases da Lua, então, vão aportar para a vida inteira, no caso do mapa astral, e para o ano, no caso da Revolução Solar, 4 diferentes efeitos da energia da Lua. A Lua crescente é uma fase de cultivar, é uma fase de alimentar, nutrir, botar energia naquilo que a gente quer que se desenvolva. A Lua... Vamos começar com a nova, né? A Lua nova é uma fase de plantio, é uma fase da gente colocar sementes na terra, simbolicamente, tá, pessoal? Eu tenho um aluno que é agricultor e que muito educadamente me fez um comentário só para corrigir, né? Que isso é simbólico, porque exatamente a função profissional do plantio de sementes segue a mesma lógica, mas um outro ciclo, né? Então, enfim, mas não vem ao caso aqui as técnicas agrícolas, deixo isso para quem realmente entende, não é meu caso, eu entendo de astrologia, de agricultura ainda não, mas que a lua nova é o momento que simbolicamente representa a descida da semente no seio da terra para que no plano invisível as coisas comecem a nascer e tenham um início muito discreto. A lua crescente é o momento em que elas atingem o plano visível e assim começam a ascender, a florescer, a germinar, e esse é o momento de colocar muita energia para que elas continuem crescendo. A lua cheia é o auge, o auge e uma espécie de colheita, em que a energia chega no seu máximo e começa a dar os frutos que podem ser colhidos neste momento. E a lua minguante é o pós-colheita, em que todo o ciclo começa a se recolher, a se encolher, entra num momento de resguardo para se preparar para um novo início. Então é o momento de tirar o time do campo, como se fala, né? Se diminuir o ritmo, o movimento. Então, isso é a lógica natural. A minguante é a fase de olhar para dentro, né? Então, é a lógica natural de cada fase. Se a gente nasceu numa dessas fases, algo disso a gente vai carregar como padrão para nós. Se o nosso ano inicia numa dessas fases, algo disso vai reger o nosso ciclo anual. Então, para complementar essa primeira resposta. A nossa segunda pergunta vai na direção das técnicas mais refinadas de interpretação. Diz a pergunta: como evitar os vários ou que podem surgir dentro da interpretação de uma mesma casa? Por exemplo, a casa 9 pode ser
viagens, ou estudos, ou religião, ou isso e aquilo. É uma pergunta de quem já está interpretando, e a casa 9 foi um bom exemplo, porque isso, para quem está começando, pode gerar uma certa confusão. É verdade, casa 9 nos fala de viagens ou filosofia. Aí vocês vão dizer, mas é que a filosofia é uma viagem. Não, são viagens físicas, viagens longas, deslocamentos. E por que tem a ver com filosofia e com religião? A casa 9 nos conecta com as ideias maiores, com as grandes ideias, os grandes ideais, os princípios de toda ação. E essa conexão com as grandes ideias nos conecta com coisas distantes e nos aproxima dessas coisas distantes. Então, daí vem a relação simbólica com uma viagem, com um deslocamento na direção de coisas distantes. Distantes, portanto, elevadas. Aliás, elevadas, portanto, distantes. E por essa razão, dentro da mesma área da vida regida pela casa 9, nós temos viagens, religião, filosofia, princípios éticos e morais. E ainda foi lembrado aqui estudos. Estudos é a nossa relação com os conhecimentos ditos superiores. No nosso mundo moderno, estudos superiores ou conhecimentos superiores estão inevitavelmente atrelados ao mundo universitário, acadêmico. Por essa razão, se inclui no que a área da vida da casa 9 aborda o mundo acadêmico. Então, está correto. Mas são coisas muito díspares. E a pergunta é muito pertinente. Como evitar os vários ou? Bom, a resposta é, infelizmente, taxativa. Não dá para evitar. Quanto mais profundamente nós compreendermos a casa e as razões da casa, a lógica da casa, para cada caso a gente vai conseguir diferenciar. Então, para todos nós, a casa 9, por exemplo, quer dizer tudo isso que foi mencionado. Mas se a pessoa tem Marte na 9 e a casa 9 começa em Libra, portanto está regida por Libra, no contexto tu vai ligando aquilo à filosofia, a relação do Marte primeiro com Libra, mas no outro campo do Marte com a 9 e de Libra com a 9, entende? Então, tu tem que ter uma sensibilidade que só se adquire com o tempo e com a prática para ir percebendo quais desses temas vão predominar para aquela pessoa naquele momento da vida. Vou dar um exemplo pessoal, perigoso, mas vamos lá. Eu tenho Marte na 9 em Libra. Então, numa fase da minha vida, eu era muito Marte em Libra, porque uma das coisas que o Marte indica é o que tu bota mais energia. O Marte é o guerreiro interior, então para onde tu bota a tua energia, tu te dedica? Bom, Marte em Libra, digamos, eu sempre fui muito diplomático, muito bem relacionado, muito de gente, de estar com as pessoas, muito galanteador, muito amigão de todo mundo, muito namorador. Isso na minha juventude, adolescência e juventude, era algo muito visível em mim. E depois de um certo amadurecimento, não que isso tenha deixado de se manifestar na minha personalidade, mas ganhou um outro foco, que é o lado filosofia adquiriu um espaço mais maduro no meu conjunto. Então, depois de um certo tempo, a casa 9 ganhou a força, o impulso que o Marte aporta através da filosofia. Então, eu sou filósofo desde guri novo, mas isso se tornou uma coisa muito séria e madura depois de uma certa idade. Na verdade, depois do meu retorno de Saturno, tá? Mas aí não vem ao caso esses detalhes. Mas, e ainda assim, na minha juventude, adolescência e juventude,
Onde que o Marte na 9 não estava? Estava. Eu trabalhei como agente de turismo por 10 anos, né, quando eu era bem novo. Então, isso tá aí o Marte na 9. Eu botava muita energia, né, viagens, né, e viajava muito mais do que viajo hoje. Né? E o que acontece? A gente tem que ter essa sensibilidade para entender para a pessoa o que representa, quais dessas opções, quais desses ou da casa está mais presente, entendendo a pessoa em conjunto. E ainda assim, dentro disso, o momento em que ela está vivendo está possibilitando ela desenvolver mais um ou outro ou da casa. Peguei esse exemplo pessoal para vocês poderem ilustrar, mas isso vale para todas as casas. Então, essa dúvida vai sempre existir, mas a gente, na sensibilidade, vai discernindo essas opções. Essa foi a segunda resposta, agora vamos para a terceira. Essa aqui é uma matéria... Obrigado. Essa é uma matéria astrológica avançada. Estrelas fixas. O que são as estrelas fixas e principalmente a tão mal falada Algol? Tenho a boa notícia de que a Algol é mal falada agora na última semana, tá? Porque teve um eclipse em que ela estava alinhada com o eclipse. Então aí, fizeram todo um auê. Vamos lá. Primeiramente, estrelas fixas é uma matéria astrológica que eu ainda vou incluir nos cursos. Ela não está incluída nos cursos porque ela é, não vou dizer bastante avançada, ela possui uma lógica muito simples, mas ela é muito antiga. Tu trazer isso hoje é complexo, porque vale hoje como sempre valeu, mas as estrelas fixas, elas são uma leitura dos antigos sobre o valor específico que determinadas estrelas têm, o valor astrológico específico. E vamos começar explicando que nenhuma estrela é fixa. Isso é o nome simbólico, é o nome genérico. Nenhuma estrela é fixa. Todas as estrelas, tudo no universo se move, porque vida é movimento, movimento é vida. Então não tem estrela fixa. Mas a gente chama de estrelas fixas algumas hierarquicamente superiores em importância no conjunto das milhares que a gente tem acesso de ver e conhecer. E dentro desse conjunto, as estrelas ditas fixas possuem cada uma identidade. Elas estão associadas a alguma constelação, elas nunca estão isoladas. Às vezes, uma constelação zodiacal, que são as 12 principais. Às vezes, não, às vezes outra. E cada uma delas possui uma identidade específica que não caberia aqui explicar. A Algol não é mais terrível que as outras, mas ela tem uma certa inclinação para o nefasto, que os antigos, insisto, astrologia, estrelas fixas é uma matéria astrológica da astrologia tradicional, antiga, de séculos e milênios atrás, era muito valorizada o conhecimento da identidade de cada estrela fixa como um elemento meio complementar, porque tudo que a gente sabe de astrologia valia igual. Só que agora a gente está acrescentando a isso que a gente está estudando um complemento, que é a identidade de algumas estrelas fixas. Eu digo algumas porque assim, se sabe que os antigos egípcios desenvolveram um sistema astrológico tão incrível que conseguia conectar todas as constelações do céu. O que faz sentido, por que a gente vai usar umas e não outras? Eles usavam todas. E todas, se a gente for dividir geograficamente o firmamento, todas significa 88 regiões do espaço, portanto 88 constelações e, por assim dizer, 88 signos. Ninguém mais depois deles conseguiu fazer isso. É um conhecimento que se perdeu. Talvez um dia se recupere, mas eles utilizavam todas as constelações. E de todas as estrelas que eles mapearam, eles trabalhavam com 111 estrelas fixas. Por que eu estou botando friso nisso? Porque 88 constelações já é um espanto, um absurdo, 111 estrelas fixas também. O que a gente
conseguiu herdar ou chegou até nós em termos de conhecimento palpável são 12 signos zodiacais, 12 constelações principais dessas 88, que é o que a gente usa na astrologia hoje e desde há muitos séculos. E das 111 estrelas fixas se tem algum conhecimento sobre aproximadamente 15 a 20. Se fala mais de umas 10, se tem um conhecimento mínimo acerca de outras 10, quando muito. Talvez algumas listas mais ousadas mencionem um pouco mais, mas não vai muito além disso. Então, essas estrelas fixas que se fala, as mais conhecidas têm identidades mais claras. E, por exemplo, Régulus, que é uma das estrelas de Leão, Antares, que é uma das estrelas da constelação de Escorpião, por serem estrelas pertencentes a constelações zodiacais, ou seja, uma das 12 principais, elas também ganham uma importância maior e se tem mais informações sobre a identidade delas. No entanto, ainda assim, não é muita coisa. Eu não sou um especialista em estrelas fixas porque isso vai muito além do trabalho que eu me propus desenvolver, de ensinar qualquer pessoa a aprender astrologia do zero e chegar num nível ótimo, né? Ou de chegar a aprender a fazer o seu mapa astral e desenvolver todo o conhecimento, o autoconhecimento que isso permite. Enfim, por isso que não é o meu foco, mas eu conheço um pouco, sei de duas do meu mapa que são importantes e adianto que as estrelas fixas elas têm relevância no mapa praticamente só quando a gente tem alguma delas nos pontos cruciais do mapa. Ou seja, tu ter uma estrela fixa, seja qual for, lá no meio da tua casa 6, não quer dizer muita coisa. Talvez uma influência adicional ao que tu já sabes sobre a casa 6, talvez. Mas a estrela fixa ela tem uma relevância de fato prática, efetiva, quando ela está a poucos graus, 1, 2 graus, do ascendente e do meio do céu, ou do Sol, ou da Lua, e acabou. Então, na prática, efetivamente, seria isso. Mas, para além disso, aí já vai perdendo um pouco na importância que a gente consegue mensurar. Ok? Então, basicamente é isso o que eu vou... e a Algol é de todas elas, né? Uma que se fala que é nefasta, que quando ela está em destaque ou quando ela está num momento, numa posição de destaque, ela indica certas tragédias ou coisas... Mas é muito relativo, tá? O fato de nós termos um eclipse pesado que ocorreu semana passada, dia 19 de novembro, e esse eclipse ocorrer numa conjunção, por assim dizer, com a estrela fixa Algol, sim, é algo nefasto, mas sinceramente não tivemos nenhuma tragédia verificada, pelo menos até onde eu sei. E sim, ficou uma nuvem meio pesada por alguns dias depois do eclipse, agravada pela presença de Algol, mas não é uma coisa tão determinista, tá? É uma tendência adicional. E um dia ainda vamos falar mais sobre isso. É um assunto que eu acho interessantíssimo, quero aprofundar, mas só tem validade se tu já domina o básico. Então, a minha missão é ensinar o básico e ajudar todo mundo a conhecer o básico e até o básico virar ácido, tá? Até o básico ficar bem sedimentado e bem utilizável por todos. Essa é a minha missão. Depois disso vai vir o conhecimento das estrelas fixas, mas não poderia deixar de responder e de mencionar porque é muito interessante. A quarta e última pergunta de hoje. Em um mapa de uma empresa, por exemplo, um restaurante, como se interpretariam as casas e os signos e também o ascendente? Para todo empreendimento humano, seja ele uma empresa, um restaurante, uma escola, tudo que está construído pela energia, pela composição das energias de vários seres humanos. Nós temos as mesmas forças astrológicas atuando e operando sobre os rumos, os acontecimentos daquele empreendimento.
Então, isso está relacionado diretamente à base astrológica das pessoas envolvidas? Com certeza. Isso é a base de cálculo para a gente entender também os rumos dessa empresa, por exemplo. Mas, como se interpreta? A pergunta é, né? Como se interpretam as casas, os signos do ascendente? De uma maneira idêntica à que se interpreta o mapa de uma pessoa, porém, com a adaptação lógica e previsível do sentido de cada casa para o caso, né? Para o restaurante, para a empresa. Vou dar um exemplo. Existe um ramo da astrologia chamado astrologia mundial, que é o ramo que se dedica a interpretar o mapa de um país e assim entender os eventos históricos, né, da história que estamos vivendo, à luz da lógica né, do mapa, mas entender os eventos. O que acontece? Vou pegar um exemplo. A Lua, para o mapa de uma pessoa, é o seu universo emocional. No mapa de um país, a Lua representa o povo. Mas é uma adaptação que a gente faz. A Lua é o sentimento coletivo. A Lua é a nossa relação meio com a base, com o instinto, com a sobrevivência. Isso é nós enquanto povo, enquanto massa. Então a Lua no mapa de um país é o povo. Da mesma forma, o meio do céu é o topo do nosso, da nossa atuação, o nosso destaque no meio, tipo da sociedade. Então, pessoas com sol, com alguma coisa no meio do céu, têm inclinação, ou tendência para se destacarem na sociedade, terem um papel relevante no seu meio, no meio em que atuam. E o meio do céu no mapa de um país representa o governo, né? O que já está no topo da sociedade. Então, são adaptações muito lógicas e facilmente dedutíveis. Então, assim como esses e outros exemplos que eu poderia citar, para uma empresa é a mesma coisa. A gestão da empresa vai estar ligada ao meio do céu, os funcionários, a base com a Lua. A Lua vai também indicar como que está o clima na empresa, né? Se a gente for olhar casa 6, as rotinas de trabalho e o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho dessa empresa vai ser muito diretamente ligado ao que estiver na casa 6 do mapa, por exemplo. Os rumos e o desenvolvimento profissional da empresa vai estar muito ligado à casa 10. Tudo que tiver em Leão ou em Áries vai ter relação com a condução da empresa, com a liderança da empresa, com o comando da empresa, né? Se é uma empresa de alimentos, como um restaurante, a gente sempre vai ter que olhar para quais aspectos ou planetas que estão em Touro, que rege os alimentos. Sabe, assim, é muito lógico. A gente vai adaptar conforme a empresa, conforme o tipo de empresa, da mesma forma que vai se adaptar para um país ou para qualquer outra coisa. As áreas são as mesmas, os planetas, as casas, os signos, e eles todos são facilmente adaptáveis a toda atividade humana. Então é assim que se interpreta as casas e os signos. O ascendente para um ser humano é como tu age, como tu te mostra. Bom, o ascendente para uma empresa vai ser, um restaurante, é como ele se mostra, como é que é a atuação, né? Então tu vai ter empresas que se arrastam e empresas que são proativas, são progressistas e são buscando crescer, oferecer o melhor. A casa 11 vão ser os clientes, ou melhor, a relação da empresa com os clientes, como que a empresa trata os seus clientes, né? Hoje eu fui num lugar e eu gosto de observar essas coisas, né? Eu sou muito sanguíneo, então eu sempre reparo, né, na forma como me atendem, porque eu já trabalhei com atendimento a vida inteira, né? Atendimento, observar as pessoas, né? Saber como explicar, falar. Então eu sempre observo. E eu quase nunca vou reclamar alguma coisa, mas eu vou observar tudo.
porque eu tenho Marte em Libra, ó, já revelei aqui. Então não vou reclamar, não vou brigar, mas eu vou observar, né? E aí eu fui numa conveniência que tinha... o pessoal lá é muito desatento com os clientes. Tu chega lá, eles continuam fazendo o que estão fazendo, tu pergunta uma coisa, te respondem muito curto, e aí tu tem que correr atrás das pessoas para que elas te atendam. E o teu cliente que está chegando lá, normalmente com pouco tempo, porque é uma conveniência, né? Tu vai lá para ser rápido, né? E ali me chama atenção porque quando eu fui e aí eu vi que o pessoal tava noutra, assim, tô fazendo outra coisa, não me deram atenção. E, bom, naquele momento eu precisava de algo rápido, então não falei nada, saí de fininho e fui no outro lugar, assim de simples, sem ressentimentos. Mas eu estava lembrando que aquilo já tinha acontecido antes, com outros funcionários. E eu estou trazendo esse exemplo aqui, porque por alguma razão, aquele lugar carrega uma aura, né? Carrega uma energia que inclina a repetir padrões. Então, será que eu estou falando do mapa dessa empresa? Provavelmente, eu não faço ideia como é o mapa dessa empresa. Mas eu imagino que possivelmente tenha alguma inclinação por ser desatento com os clientes. E isso significa que não se pode treinar melhor os funcionários dela para atender? Com certeza. Mas o treinar melhor os funcionários vai significar lidar com uma tendência natural do conjunto, que é a desatenção com os clientes. E aí eu fiquei pensando, o que será que esse posto aqui tem na casa 11 dele? Que é a relação com os clientes, entende? É assim que funciona. Então, tanto o ascendente quanto cada uma das casas e os signos possuem uma adaptação lógica e dedutível para uma empresa. Essas foram as nossas 4 perguntas enviadas, selecionadas para o Mercúrio em Virgem de hoje. Agradeço aos que ficaram aqui anotando tudo. Tenho certeza que vocês ficaram anotando tudo, tá? Como eu não anoto, depois vocês me mandem, tá? Que o que a gente conversou hoje. E fico à disposição para receber mais perguntas, elas enriquecem os nossos momentos. E a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outros. Muito obrigado pela presença de cada um. Foi um privilégio ter estado hoje mais uma vez com vocês. E nos vemos, como sempre, nos astros. Um grande abraço e até mais.